estamos aqui direto da Catedral do Divino Espírito Santo. Você que nos acompanha através desta live, através do YouTube e também do Facebook da nossa paróquia do Divino Espírito Santo, vai compartilhando com os teus parentes, com os teus amigos de longe, para que eles possam rezar conosco e também propor uma mudança de paradigma. Qual que é essa mudança de paradigma? É o paradigma da felicidade. O paradigma de tudo estar melhor para vivermos felizes mesmo. Sim ou não? Sim, claro, né? Então vamos fazer uma acolhida. Vamos acolher o pessoal que veio aqui para participar da nossa celebração da palavra, desse 29º Grito dos Excluídos. Vamos ficar de pé? Sejam bem-vindos, amigos. As palmas. Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos então, nesse momento, recepcionar o presidente da nossa celebração, Dom Milton, com os padres. Vamos volver o nosso olhar para o corredor central. As palmas. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Você tem sede, 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 sede de quê? Nenhuma trabalhadora sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede. Dê pão a quem tem fome. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Você tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Você tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Nenhuma família sem casa. Nenhum camponês sem terra. Nenhum trabalhador sem direitos. Esse é o grito dos excluídos. Nenhuma família sem casa. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença dos nossos padres aqui hoje. Uma presença tão sugestiva, significativa deles, que vem participar deste ato, que é um ato simbólico. Um ato pelo qual nós manifestamos o nosso compromisso com a justiça, com a verdade, com a paz. Quero agradecer a cada um de vocês que fez uma pausa nesse feriado para vir participar do nosso grito, do grito dos excluídos. Presença da vida consagrada, tão bonita aqui entre nós, a presença dos coordenadores das pastorais sociais na nossa diocese,
aqueles que pertencem às obras sociais que se realizam na Diocese de Barreto. A vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são um testemunho vivo, bonito, deste compromisso que a igreja jamais pode renunciar, esse compromisso com os pobres, com aqueles que são excluídos. Hoje nós vivemos num mundo que parece o país das maravilhas, não é verdade? Hoje a gente não vê mais falar de dos pobres nas redes sociais. A gente não ouve falar mais dos pobres nos meios de comunicação social. Hoje nós podemos dizer que a grande maioria daqueles que estão excluídos estão vivendo no silêncio. Ainda hoje eu conversava com um rapaz que está há quase um ano desempregado. 37 anos. Já faz quase um ano que está procurando um trabalho. E tudo parece que as coisas estão lindas e maravilhosas. É o país das maravilhas, é o mundo das maravilhas. Mas a realidade dos excluídos é uma realidade que está aí aos nossos olhos. Basta a gente ir lá no pronto atendimento da Santa Casa, fazer uma visitinha no pronto atendimento da Santa Casa, e a gente vai apalpar com as nossas mãos e vai ver perto de nós a realidade de milhares de pessoas que passam por lá. E às vezes tem que esperar horas por uma consulta, horas por um exame médico. Basta a gente visitar lá o Sopão, né, na segunda-feira, lá nos Santos Reis, ou então na Santa Ana, São Joaquim, e a gente vai ver de perto a realidade da fome. Ou então, quem sabe, acompanhar os vicentinos nas suas sindicâncias, nas famílias que eles visitam. E a gente vai se dando conta de que a realidade da pobreza não é uma realidade tão distante de nós. Ela está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Ela não ocupa mais as páginas as primeiras páginas do jornal e nem estão nas páginas da web. Mas nós podemos ver ao vivo. Se a gente for lá na casa de passagem, a gente vai se dar conta da realidade da população em situação de rua. Se a gente for na casa de abrigo, a gente vai ver a realidade dos menores. Ou então, quem sabe, visitar o educandário. Nós vamos nos dar conta de que, embora esta realidade esteja escondida, ela está mais próxima de nós do que nós imaginamos. E isso deve nos inquietar. Isso não pode ficar escondido na vida da igreja. Isso tem que nos incomodar. Às vezes eu fico ouvindo alguém discutindo se a gente tem que comungar na mão ou na boca. A gente tem que comungar de pé ou de joelho. Não, tem que comungar de joelho. E eu fico pensando comigo, precisaria estar aqui um São João Crisóstomo, do século IV, os grandes bispos dos primeiros séculos da vida da igreja. Eles falavam, se alguém morre de fome, nós não podemos celebrar a Eucaristia. São João Crisóstomo disse, as nossas liturgias são muito sofisticadas, elas ofendem a Deus. As nossas liturgias
elas têm que ser celebradas de tal forma que os pobres, os pequenos, se sintam em casa. Os padres da igreja vão nos dizer que aquele que comunga da Eucaristia tem o compromisso de comungar da vida do pobre, daquele que passa fome. Porque senão nós comemos a nossa condenação. Está de joelho e está comendo a sua condenação. Está coberto com o manto da piedade. Mas o seu manto de piedade esconde a sua hipocrisia. Se nós comungamos do corpo do Senhor, no pão consagrado, e viramos o rosto para aquele que passa fome, nós comemos indignamente do corpo do Senhor. Seria bom que na nossa catequese a gente voltasse a falar isso. Seria bom que nós compreendêssemos que a nossa liturgia não é um teatro. A nossa liturgia não é para a gente tirar fotografia e guardar num álbum de lembranças. A nossa liturgia tem que estar ligada com a nossa vida. A nossa vida. Por isso que hoje nós celebramos este dia e vamos recuperar cada vez mais a celebração do grito dos excluídos para nos despertar. Nós não podemos viver adormecidos, alheios a esta realidade. Nós não podemos ficar indiferentes diante da dor. Hoje de manhã eu escutava o Henrique Prata dizendo do seu último livro, em que ele fala das falcatruas que existem nesse país para desviar o dinheiro das políticas públicas para financiar as entidades privadas. É um escândalo. É um escândalo. Que o SUS tenha que pagar R$100 por uma consulta, enquanto que os grandes hospitais recebem somas muito maiores, para atender quem? Aqueles que não precisam de nada de graça, aqueles que não precisam de filantropia. Mas ainda nós vivemos num país onde aqueles que não precisam ficam com a maior parte, às custas daqueles que vivem na necessidade e não têm a quem recorrer. Jesus, nas bem-aventuranças, diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aí eu ficava pensando comigo agora no canto do grito: você tem fome do quê? Você tem sede de quê? Vou dizer bem a verdade, que olha, para ser bem sincero, não passo fome. Para ser bem sincero, não passo sede. Agora eu tenho que cortar o refrigerante, mas eu posso tomar água. Mas, em final de contas, eu tenho água. Mas muitas famílias não têm mais água. Aliás, muitas famílias usam a água imprópria. E é bom que a gente pergunte se nós temos fome e sede de justiça. Porque a justiça é
a demonstração mais perfeita da verdadeira fé. Enquanto faltar justiça no mundo, nós não podemos dizer que a nossa fé é verdadeira. E a nossa fé será mais autêntica quanto maior será o nosso empenho pela justiça. Que ninguém precise passar fome, ninguém precisa passar sede. Papa Francisco tem dito isso, é uma vergonha as quantias enormes que se dedicam à compra de armamento, ao financiamento da guerra, quando populações inteiras, como grande parte do Sudão, grande parte da Etiópia, grande parte do Brasil, do interior do Brasil, morre de fome. Que vergonha para nós a realidade dos Yanomamis. Nós teríamos que pedir perdão a Deus. Aqueles que permitiram que a situação dos povos primários do país, que aquela situação chegasse ao ponto que chegou, teriam que fazer penitência, devolver 2 vezes mais, 4 vezes mais o que roubaram daquelas populações que não têm senão a mata para poder matar a sua fome e matar a sua sede. Vamos cantar mais uma vez o refrão do grito e a gente vai ficar um pouco em silêncio. Para a gente poder pensar um pouco nas nossas fomes. E nós de fato temos fome e sede de justiça. Pode cantar inteiro. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Você tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, fome, fome